Olá, gente, tudo bem? Muito prazer. Sou o Dr. Guilherme Sherman e hoje eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre preenchimento. Vamos falar um pouquinho sobre MD Coat, que é o preenchimento na região malar, no terço superior do rosto, e vamos também falar um pouquinho dos outros preenchimentos na parte inferior do rosto. Bom, gente, tudo que eu vou explicar para vocês aqui é uma informação técnica. Nosso objetivo aqui é apenas esclarecer para que você possa entender um pouquinho melhor como os preenchimentos podem ajudar no rejuvenescimento facial. Gente, antigamente os preenchimentos se limitavam muito ao terço inferior do rosto. Era comum a gente receber um paciente e quando a gente observava aquele bigode chinês, né, esse sulco nasolabial que a gente chama tecnicamente, a gente vinha e corrigia basicamente aquele sulco, achando que estava resolvendo o problema do paciente da melhor forma possível. A medicina moderna, através de muitos estudos com tomografia, ressonância magnética, entendeu que grande parte do que acontece no nosso rosto no envelhecimento é a perda de osso, de músculo e de gordura, principalmente nesse terço superior. É claro que essa perda acontece no organismo todo, no rosto todo, mas nesse terço superior ela acontece de forma mais importante e com isso a pele se debruça e é um dos grandes causadores do sulco e da depressão que a gente tem na parte superior do rosto. Então, o MD Coat foi um mapeamento da técnica feita por um cirurgião plástico brasileiro conhecido bastante hoje mundialmente, que é o Maurício de Maia. Ele mapeou esses pontos. É bom dizer que esses pontos sempre existiram, mas ele conseguiu mapear a técnica e com isso tornar mais organizada a forma como a gente faz o preenchimento. Mas voltando à perda de volume, o que foi descoberto é que essa perda no terço superior do rosto ela é muito importante. Basta a gente ver um bebê, uma criança, que é fácil observar que eles têm esse contorno muito definido. Esse contorno definido é um sinal de beleza, de juventude aos olhos humanos. É claro que a gente está explicando de uma forma técnica, mas quando a gente tem poucas sombras no rosto, quando a gente tem contornos bem suaves, isso passa a imagem de uma pessoa jovem. Então é comum, ao longo do envelhecimento, a gente tendo curvas, tendo vales, tendo sombras no rosto. E tudo que faz essas sombras traz esse aspecto de envelhecimento. Então, gente, quando a gente fala em MD Coat, a gente fala em devolver parte desse volume que o paciente perdeu ao longo dos anos. Então a gente repõe volume principalmente nesse terço superior. É comum a gente colocar alguns pontos de preenchimento nessa parte lateral, que oferece uma sustentação, e também devolver um pouco de volume nessa parte medial da bochecha. Com isso, a gente ajuda vários aspectos do rosto. Quando a gente devolve esse volume ao paciente, além de devolver esse contorno, a gente consegue melhorar essa junção da pálpebra. É muito comum o paciente ficar bem feliz com o resultado que ele obtém, essa melhoria aqui na junção da pálpebra. O paciente também tem uma melhora relativa do sulco do bigode chinês e ele também tem uma melhora do que a gente chama de bulldog, que é esse caimento que a gente tem nessa partezinha aqui do rosto, tá? Que é o pré-jaw que a gente chama tecnicamente. Porque quando a gente dá sustentação nessa região, a gente melhora esse contorno. Então, gente, é claro que o preenchimento tem que ser colocado de forma harmônica. Na nossa opinião, qualquer coisa que fique mais pro artificial não fica bacana. Então, quando a gente fala em preenchimento, é muito comum a gente harmonizar o rosto do paciente. Ou seja, a gente coloca um pouco de preenchimento nessa parte superior e um pouco na parte inferior. E aí a gente volta a falar do preenchimento do bigode chinês, que é devolver um pouquinho do volume aqui, mas já tendo colocado o volume na parte superior, a gente consegue um resultado mais harmônico. Muitas vezes a gente também tem que preencher o que a gente chama de linha de marionete, que é essa regiãozinha daqui. A gente coloca um pouquinho de preenchimento, fazendo como se fossem umas travinhas laterais, que ajudam bastante a melhorar esse contorno.
Eu costumo sempre dizer que o preenchimento é uma caminhada. Na nossa opinião, na nossa técnica, é claro que a gente, em primeiro momento, já coloca um volume razoável para o paciente já ficar animado, mas eu gosto de fazer aos pouquinhos para o paciente se acostumando e chegar no melhor resultado possível, de forma gradual, natural, bonita e de acordo com aquele rosto é capaz de suportar. Senão a gente vê muito resultado artificial, porque foi colocado às vezes um preenchimento em excesso que aquela estrutura facial do paciente não permitia. Bom, existem vários pontos desse preenchimento do MD Code. Os pontos iniciais são esses, mas é claro que o paciente gostando do resultado e tendo necessidade, a gente pode evoluir para outros pontos. A gente consegue melhorar o contorno do queixo, deixar o queixo um pouco mais alongado, que dependendo da estrutura do rosto do paciente também torna uma harmonia facial mais bonita. A gente também pode colocar um pontinho aqui nos ângulos das mandíbulas. Esse contorno, quando a gente coloca esse ponto, a gente ajuda nessa sustentação lateral do rosto. E esse contorno bem definido é um sinal de juventude. Normalmente os pacientes gostam bastante. No caso das mulheres, quando a gente coloca os pontos do MD Code nas laterais, também a gente ajuda a deixar o rosto mais triangular, que é um padrão feminino de beleza, que é aquele model look que a gente chama. No caso masculino, a gente tenta deixar o rosto um pouquinho mais quadriculado, se essa for a vontade do paciente. Então a gente pode deixar o queixo um pouquinho mais alargado, também dar um pouquinho mais de volume na mandíbula. É claro que tudo isso é indicado de forma adequada para cada paciente após uma consulta, tá? Uma coisa importante para a gente falar: todos os preenchimentos que a gente usa no consultório são feitos com ácido hialurônico, que é a substância hoje em dia mais usada na dermatologia, porque é considerada a mais segura. Eu lembro para vocês que o ácido hialurônico é uma substância natural, presente no nosso organismo. Ela é presente nas nossas juntas, nas articulações, nos nossos ossos. Antigamente, nesse ácido hialurônico, ele era extraído de animais. Normalmente ele era extraído da crista do galo. Hoje em dia ele sintetiza essa substância em laboratório, então ela é purificada e ela é feita com muita segurança. São raríssimos os casos de algum tipo de rejeição. Então ele pode ser feito basicamente para todo tipo de paciente, sendo colocado uma quantidade certa, tá? Em termos de duração, o preenchimento que a gente usa aqui, todos são ácidos hialurônicos, mas esse ácido hialurônico que a gente coloca na parte superior do rosto para oferecer sustentação, ele é um ácido hialurônico mais denso, ele é mais durinho e ele dura mais tempo. Na bula, o fornecedor informa 2 anos de duração, porém os pacientes que já fizeram em outros países há mais tempo, há 4, 5 anos, relatam que até hoje mantém boa parte do resultado. Isso se deve porque também, quando a gente coloca o ácido hialurônico lá na camada profunda da pele, o próprio ácido hialurônico estimula a formação de novo ácido hialurônico do nosso próprio organismo. Então, eu costumo dizer que o resultado ele é bem duradouro. O paciente ele não acorda um belo dia e aquilo despenca. É claro que aos pouquinhos ele vai perdendo o resultado, mas essa estruturação ela é muito bem feita. Eu costumo comparar que é como se fosse fazer a fundação de um prédio. Esse terço superior do rosto, sendo bem estruturado, é uma fundação muito bem feita que vai dar suporte por bastante tempo. Os preenchimentos que a gente faz no bigode chinês, na linha de marionete, são preenchimentos de ácido hialurônico, só que eles são menos densos, eles são mais leves e eles duram na bula 1 ano, 1 ano e pouco. Porém, muitos pacientes relatam permanecer com resultado durante mais tempo. Gente, o preenchimento é um procedimento normalmente bastante seguro, sendo bem feito, com a substância certa, aprovada. Eu lembro sempre que é com uma agulha que a gente faz, então sempre pode acontecer um hematoma. Não costuma acontecer, são poucos pacientes que acontecem, mas pode acontecer. Quando acontece esse hematoma, normalmente regride em poucos dias. A gente solicita ao paciente para não abusar de calor
ou de exercício físico no dia da sessão, no dia seguinte, nos próximos dias. O paciente sai do consultório com o resultado já 80%, 90% já em vista, ou seja, ele sai bem animado, bem feliz, mas a gente solicita ao paciente sempre beber muita água até 1 ou 2 meses depois do procedimento, porque o preenchimento, o ácido hialurônico, ele é higrófilo, ou seja, ele gosta de água. Então ele absorve a água ao redor da nossa pele. Então ele vai se moldando, ele vai se aprimorando e vai ficando mais bonito ao longo do tempo. Eu costumo dizer para o paciente que, apesar de que ele já vai normalmente sair feliz do consultório quando ele termina o procedimento, ele vai ficar com o resultado mais bonito depois de 1 ou 2 meses, depois que esse produto se acomodar no rosto dele e hidratar e ficar mais bem delimitado. O paciente pode sentir um pequeno desconforto no dia seguinte, mas não costuma acontecer dor importante. A gente coloca um anestésico no rosto do paciente para o procedimento ser mais confortável ainda, mas o preenchimento que a gente usa aqui no consultório, ele já tem anestésico, o que torna o procedimento bastante confortável. Eu lembro que existem preenchedores no mercado que não tem anestésico no produto, e isso torna o procedimento um pouco mais doloroso. Aqui a gente preza bastante pelo conforto do paciente e a gente opta pelos preenchedores com anestésico. Então, gente, é um procedimento muito seguro. A gente indica para muitos pacientes como mais uma opção de harmonização do rosto. Eu lembro que aqui no consultório a gente também é muito especializado em tratamentos a laser, então a gente não se atém apenas a preenchimento, a gente gosta de fazer um tratamento combinado de uma forma muito rápida. A gente trabalha com lasers de CO2 de altíssima tecnologia, são lasers chamados fracionados e pulsados, que rejuvenescem a pele pelo calor, então promovem um grande rejuvenescimento, principalmente nesse terço inferior do rosto. O que eu falo para o paciente é que muitas vezes eu vejo resultados artificiais porque o profissional, para tentar melhorar a flacidez de um paciente no terço inferior, ele coloca muito preenchimento no terço superior e na parte superior do rosto. Ou seja, ele não tenta apenas devolver aquele volume perdido, ele tenta devolver aquele volume perdido e colocar um pouco mais para poder puxar essa pele aqui inferior, que na minha opinião não é a melhor opção ao paciente. Quando a gente fala em preenchimento, a gente fala em devolver apenas o volume que o paciente perdeu, nem mais nem menos. Quando eu quero tratar flacidez aqui no consultório, o tratamento padrão ouro de rejuvenescimento é o laser de CO2. Isso em qualquer congresso de dermatologia no mundo, o laser de CO2 é o que melhor estimula a produção de colágeno ao longo dos anos. Isso através de estudos comparativos. Ou seja, perda de volume é diferente de flacidez. Normalmente, perda de volume, apesar de acontecer em todo o organismo, ele acontece principalmente nessa região. Quando o paciente abaixa um pouquinho o rosto, você pode fazer esse teste em casa. Quando o paciente abaixa um pouquinho o rosto e ele tem essa região flácida, essa pele molinha, soltinha, esse tratamento a gente obtém ótimos resultados com laser de CO2. Então a gente não precisa colocar muito preenchimento aqui em cima para compensar, o que deixa o resultado mais artificial. Então a gente combina a técnica de laser com preenchimento, o que torna o resultado bem bacana e bem eficiente. A gente poderia falar sobre outros tratamentos aqui também, sobre toxina, peeling, mas isso é assunto para outros vídeos.